Boa tarde, pessoal. Nessa aula 04, eu vou estar falando para vocês, né, o ciclo de Carnot, certo? Na verdade, o ciclo de Carnot ele foi criado, né, por um engenheiro francês, no século XVIII, certo? Na verdade, ele teve uma ideia de fazer uma comprovação. Ele propôs uma máquina térmica teórica, né, que teria um rendimento máximo, um rendimento total de 100%. Depois, isso, né, é uma comprovação. Vocês vão ver que nem todas as máquinas térmicas, né, passam de 30%, 40% de rendimento, certo? Então ele criou um ciclo, né, chamado de ciclo de Carnot, ou seja, nenhuma máquina poderia ter um rendimento maior do que o ciclo que ele criou, né, um ciclo teórico. Então, para entender esse ciclo de Carnot, vamos dar uma repassada assim, né? Primeiro, o que é uma máquina térmica, certo? Quando a gente fala em máquina térmica, vamos pensar que seria um dispositivo, né, que converte calor em trabalho. Elas funcionam em ciclos e utilizam duas fontes de temperatura, uma fonte quente, que é onde ela retira calor, e uma fonte fria para onde ela despeja, né? Ou seja, onde ela ejeta o calor residual. A primeira máquina térmica, né, eu vou mostrar para vocês, que foi a máquina de Heron, né? Eu já vou falar sobre isso, né? As máquinas térmicas ideais, daí entra naquele conceito lá do ciclo de Carnot, ou seja, uma máquina que teria 100% de rendimento. Isso não acontece, né? Para entender o ciclo de Carnot, eu vou falar um pouquinho nas transformações, que é dois tipos de transformações, é a transformação adiabática e a transformação isotérmica. A gente não consegue explicar, entender o ciclo de Carnot se a gente não passar, né, por esses dois tipos de transformação, entender elas para depois entrar no ciclo de Carnot. Então vamos mostrar aqui, ó, né, a primeira máquina térmica, né, que foi criada, né, no século I antes de Cristo, né, que foi a máquina de Heron, né? O que seria a máquina de Heron? Aqui vocês têm, ó, né, uma caldeira, ou seja, um reservatório de líquido. Esse líquido está sendo aquecido por uma fonte de calor, e aqui dentro esse líquido, né, também vai estar aquecido. E o que acontece? Ele vai gerar vapor aqui, ó, tá? Ele vai gerar vapor, né? E esse vapor então vai empurrar essa esfera, né? Então nesse sentido aqui, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então essa foi a primeira ideia, né, de máquina térmica, a máquina de Heron, né? Se eu não estou enganado, né, Heron morou na cidade de Alexandria, né, que era na Grécia, né? Mas foi no século I ou II, né, antes de Cristo. Era um matemático também. Bom, mas as máquinas térmicas que a gente conhece, o trem, né, é uma máquina térmica, ele tem uma caldeira aqui na frente, né? Tanto é que o trem, quando esses trens movidos a carvão, eles precisavam reabastecer com água aqui, ó, tem um reservatório de água aqui, então cada estação tinha que ter uma quantidade de água suficiente para ele reabastecer e seguir o caminho dele, né? Aqui embaixo tem uma outra máquina térmica, né, que é um motor, né? Aqui tem dois acoplamentos de polias aqui, possivelmente para movimentar algum engenho, né, descascar arroz, coisas desse tipo, né. Bom, como é que funciona uma máquina térmica? A máquina térmica ela funciona da seguinte forma: ela tem um reservatório de água aqui e tem, né, uma fonte de calor, né. No caso aqui do trem, que atrás tem um reservatório de carvão e tal ali, né. Então tu coloca esse carvão para queimar, gera vapor, esse vapor aqui entra nesse duto, né? E aí o que acontece? Em alta pressão ele empurra esse cilindro, né? E aí tem as válvulas de transferência, empurra para um lado, depois empurra para o outro, empurra para um lado, empurra para o outro. E aí aqui está movimentando, né, uma polia que depois está movimentando um gerador, né, um gerador elétrico, ou seja, seria uma espécie de termoelétrica aqui, né? Bom, a ideia de uma máquina térmica consiste no seguinte, certo? A ideia é assim: a gente tem uma fonte de calor, que é uma fonte quente. Essa máquina produz trabalho, né? E o que ela não usar dessa fonte quente, né, de energia, ela rejeita, ou seja, despeja na fonte fria. Então a gente tem uma relação entre trabalho, fonte quente e fonte fria, né?
É interessante, eu achei esse vídeo aqui, né, muito bonito, que é uma máquina térmica que foi, na verdade, ela foi revisada, né? Foi toda ela arrumada e tal. Ela está no museu lá em Londrina, né, no Paraná. E é bem interessante. Aqui eu vou deixar o endereço para vocês poder acessar esse vídeo também, né? E ver ela funcionar. Isso aí é extraordinário. Uma máquina dessas de mais de 100 anos está funcionando perfeitamente, né? Bom, como eu tinha falado, máquinas térmicas são capazes de realizar trabalho mecânico, né, a partir de uma variação de temperatura entre fonte fria e quente. A grande maioria dessas máquinas retira calor de uma fonte quente, né, e parte desse calor ele é jogado para uma fonte fria, que é isso que eu coloquei aqui nessa figura aqui. Então aqui é o trabalho, né, que ela realiza, e aqui é a fonte quente de onde ela vai buscar essa energia toda, né? Bom, o que a gente pode pensar aqui? Que essa máquina ela vai ter o que eu vou chamar de rendimento, que é esse N aqui, né? Esse rendimento ele depende do seguinte, do trabalho que eu chamei de W aqui, work, né? É o trabalho que ela realiza em função da quantidade de energia que ela buscou dessa fonte Q1, que é a fonte quente. Se essa relação aqui for uma relação alta, né, eu vou ter um rendimento alto, certo? Bom, vamos pensar nessa equação aqui, né? Então eu vou ter o rendimento, o trabalho mecânico produzido, e o Q1 é a fonte quente, e o Q2 seria a fonte fria, né? Que eu estou usando ali nessa equação. O que eu posso escrever? Que o trabalho vai ser a diferença, aqui eu botei em módulo, né? A diferença entre a quantidade de calor da fonte quente e a quantidade de calor da fonte fria. Então se entra 300 joules e aqui sai, né, 100 joules, ou seja, não aproveitou 100 joules, então 300 menos 100, 200 foram utilizados para realizar trabalho mecânico. Essa é a ideia. Então se eu pegar essa equação aqui, ó, e substituir o trabalho, né, pela diferença de quantidade de calor da entrada e da saída e dividir por Q1, ou seja, pegar aquela equação ali, o que eu vou conseguir escrever? Eu vou conseguir escrever, simplificando, né, 1 menos Q2 sobre Q1. Esse valor, se vocês olharem, ele sempre vai ser inferior a 1, né, Q2 sobre Q1, sempre vai ser inferior. Se isso aqui fosse, vamos dizer assim, zero, certo? Ou seja, não tivesse calor chegando na fonte fria, é porque toda essa quantidade aqui seria utilizada para produzir trabalho. E aí esse valor sendo zero, esse rendimento seria 1, eficiência 100%. Nenhuma máquina, né, nos dias atuais consegue fazer, né, esse aproveitamento de 100% do calor produzido, certo? Bom, que mais? Quando a gente fala em máquinas térmicas ideais, vamos pensar assim, né? É aquela máquina que teria uma eficiência, né, maior possível, né? Ou seja, menor é a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, é a menor possível, certo? Essa seria a ideia. Quem é que pensou nisso, né? Quem pensou em demonstrar isso, né, foi o Nicolas Sadi Carnot, engenheiro francês, né, aproximadamente no século XVIII, como tinha falado para vocês, né. Ele tentou buscar um modelo que construísse uma máquina que operasse com 100% de rendimento, tá? Ou seja, todo o calor recebido fosse transformado em trabalho mecânico. Esse engenheiro, né, também ali eu busquei a informação sobre a vida dele, né, físico, engenheiro militar, ele consegue fazer um modelo, né, um ciclo ideal conhecido como ciclo de Carnot, para demonstrar que nenhuma máquina podia operar, né, com rendimento acima do ciclo de Carnot. Para entender o ciclo de Carnot, então, a gente tem que entender as transformações, que eu falei para vocês, a diabática e a transformação também isotérmica, né? Senão a gente não consegue entender o ciclo de Carnot. Vamos só retomar aqui, só para a gente entender um pouquinho o rendimento de algumas máquinas térmicas. O rendimento de um motor de um automóvel é em torno de 22%, né? Bastante baixo, né? Se pensar que entra 1 litro de combustível, desse 1 litro, 220 ml são utilizados para movimentar o automóvel.
Mas e o resto, professor? O resto, né, se perde em função do próprio movimento do motor, ou seja, atrito de peças mecânicas, né, enfim. É um rendimento de 22%. O motor a diesel, um pouquinho mais, 25%. Eu tenho aqui turbina a gás, 33%, e o motor de Stirling. Quem quiser procurar, é um motor bastante interessante, né? Tem um rendimento de 40%. Bom, tem um enunciado, né, de Kelvin Planck que diz o seguinte: é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Não se consegue, né, fazer uma máquina que consiga converter todo o calor recebido em trabalho. Isso constitui lá o enunciado da segunda lei, né, da termodinâmica. Bom, para a gente entender, que nem eu falei, o ciclo de Carnot, vamos dar uma revisadinha no que é uma transformação adiabática. A transformação adiabática é aquela em que ocorre de uma forma que não há troca de calor com o meio externo, né? Ou seja, aquela quantidade de calor, o Q lá da primeira lei da termodinâmica, ela é zero, certo? Esse Q aqui, ó, dessa equação, ela é zero. Por consequência, o que vai acontecer, certo? Todo o trabalho, né, produzido pelo gás ou sobre o gás faz com que tenha uma variação da energia interna, ou seja, da temperatura do gás. Isso acontece, né, quando o processo de compressão ou expansão é muito rápido. Lembram, né, que a gente retomou no vídeo 3 uma expansão e compressão adiabática, que é dos aerosóis, né? Ou seja, o gás está confinado e ele sai, né, dentro do tubo e vai para um ambiente onde a pressão é muito menor. E aí o que acontece? A pressão é menor, a temperatura reduz, né? Por isso que o frasco congela ali embaixo. Então vamos pensar o seguinte, certo? Aqui, ó, eu vou mostrar um modelo onde tu tem um cilindro aqui tem gás dentro de um cilindro e ele vai sofrer uma compressão. Então vou mostrar aqui a compressão do cilindro. Isso aqui aconteceu, né, de uma forma muito rápida. Não conseguiu trocar calor aqui, ó, com as paredes do cilindro com o meio. Então se chama de compressão adiabática, né? Quando isso acontece, o que a gente observa? Né? Ou seja, quando acontece uma compressão, é um trabalho realizado sobre o gás. Né? Lembrando, o trabalho de expansão é quando o gás é aquecido, ele expande e aí ele realiza trabalho. Aqui não, é um trabalho de alguém que forçou o êmbolo, diminuiu o volume do gás e, consequentemente, o que acontece? Se ele diminui o volume do gás, ele aumentou a temperatura do gás, realizou um trabalho. Esse trabalho ele é um trabalho negativo. O que vai acontecer? Como o trabalho é executado por uma fonte externa, esse menos trabalho externo, com esse menos da equação, vai dar um trabalho, né, que vai ficar positivo. O que isso indica? Isso indica, né, que eu vou ter um aumento de temperatura desse gás. Tá? Então isso acontece numa bomba de encher pneu. Quando a gente começa, né, a diminuir o volume do gás, isso acontece de forma muito rápida, né, e a gente observa, né, que esse gás esquenta, até a lateral da bomba também esquenta. Né? Então esse é o modelo de transformação adiabática. Dando sequência aqui, né, transformação isotérmica. A transformação isotérmica é aquela transformação que ocorre quando tem a mesma temperatura. A gente já tinha falado sobre uma transformação isotérmica. Então vamos pensar assim, ó, que eu tenho um gás confinado dentro desse cilindro e ele ocupa um volume inicial e ele vai ter uma pressão inicial. Quando eu faço esse volume diminuir, né, para um valor menor, aqui para um valor V2, eu registro aqui no meu gráfico V2 e eu vou ter um aumento de pressão, certo? Se eu continuasse a pensar dessa forma, eu poderia diminuir mais o volume, sempre mantendo a mesma temperatura, e eu ia encontrar uma pressão 3, maior ainda. Se eu fizesse isso, né, mais uma vez aqui para pegar mais um ponto do gráfico, eu teria um volume 4, menor ainda, e uma pressão maior ainda. Esses pontos aqui, ó, eles vão registrar uma curva, que na matemática a gente chama de hipérbole, né? Que é uma curva onde tu observa quando tem grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui, certo?
Essa curva na física é chamada de isoterma, né, ou isotérmica. Bom, o que a gente pode observar? Né, que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume, certo? Ou seja, quando eu aumento o volume, a pressão diminui. E isso aqui, ó, né, foi anunciado por Boyle, né, se não estou enganado, mais ou menos 1650. O ano eu teria que dar uma olhada lá. O que ele fala? Ele fala que a pressão e o volume de uma certa quantidade de gás são inversamente proporcionais se a temperatura permanece constante. Né? Essa é a lei chamada lei de Boyle-Mariotti. Né? Então aqui, ó, aqui eu tenho P1 vezes V1, ou seja, esse valor de V1 vezes P1, que é a pressão, P2 vezes V2, aqui ó, P2 vezes V2, P3 vezes V3 e P4 vezes V4. É interessante notar que esse produto aqui, ó, ele é sempre igual. Né? Então foi isso que Boyle observou. E esse produto ele vai ser escrito, né, através de uma constante, onde essa constante vai ser o N, que é o número de mols, esse R, que é uma constante universal dos gases, né, tem várias unidades, né, o que mais a gente usa no ensino médio é 8,31 joules por Kelvin por mol, certo? Que é esse valorzinho aqui, mas tem várias unidades que tu pode escrever esse R. E aqui é o T de temperatura, que é dado em Kelvin, né? Então esse valor aqui, ó, é uma constante. Se eu tenho o mesmo gás ali dentro, isso aqui permanece igual, porque é o mesmo número de mols, a mesma constante e a mesma temperatura. Então ele enunciou essa lei mais ou menos ali no século XVII, né? Então essa é a chamada isoterma. Bom, vamos entender lá o ciclo de Carnot, né? O ciclo de Carnot ele foi criado porque até um período, né, da história ali, com o advento de máquinas térmicas e tal, né, ainda não havia sido comprovado, né, a construção de uma máquina que operasse com 100% de rendimento. Ou seja, se era possível ou se não era possível, até porque os rendimentos das máquinas térmicas nesse período eram muito baixos, né, muito menores do que a gente tem hoje, até porque as máquinas eram mais pesadas, né, eram feitas, né, os volantes de ferro fundido, os pistões também eram de ferro fundido, era uma coisa bastante pesada, né. Hoje a gente sabe que os pistões de um automóvel eles são feitos de alumínio, super leve, né, então diminui a inércia, então o rendimento do automóvel acaba aumentando um pouquinho, bastante, né, um pouquinho, bastante. Então aqui, ó, Nicolas Sadi propôs uma máquina térmica estabelecendo um ciclo, né, ciclo ideal, né, conhecido como ciclo de Carnot. E ele disse que nenhuma máquina poderia operar, né, com um ciclo em rendimento maior do que o ciclo demonstrado por ele. E na verdade, até hoje isso é válido, né? Por isso que a gente estuda bastante o conceito de ciclo de Carnot, máquinas térmicas. Bom, o que seria esse ciclo? Seria o seguinte, vamos pensar num cilindro que se movimenta dentro, um pistão que se movimenta dentro do cilindro, e ele sai de um ponto aqui, ó, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, chega a um ponto B, ponto C, ponto D e volta para o ponto A. Nesse primeiro momento, ele faz o quê? Ele recebe calor e faz uma expansão isotérmica. Ou seja, ele mantém a mesma temperatura, o cilindro começa a subir, faz uma expansão isotérmica. Depois ele para de receber calor e essa expansão continua. Ele não troca calor com o meio e como o gás está aquecido, ele ainda tem uma expansão adiabática, ou seja, ele começa a aumentar, só que a temperatura do gás diminui um pouco, né? O que acontece? Como ele é um sistema reversível, esse era o ciclo ideal de Carnot, ele devolve, né, através de trabalho, fazendo uma compressão isotérmica, ou seja, ele vai agora produzir trabalho, né, através de uma compressão, mantendo sempre a mesma temperatura. E depois ele, sem troca de calor, ou seja, sem devolver calor para o meio, né, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma compressão adiabática. Então esse seria o chamado ciclo de Carnot, né? O ciclo onde tu tem aqui, ó, uma expansão isotérmica de A para B. Eu não botei aqui no desenho A, B, C e D, mas estou falando para vocês. O gás retira calor de uma fonte quente. Depois ele não troca calor de B para C, ó, não troca calor, certo? Depois compressão isotérmica que está aqui, ó, né? Ele rejeita, ele devolve calor para Q2.
a mesma quantidade que ele absorveu. E aí o que acontece? Não troca calor com o meio, né? Então essa seria a ideia, seria uma máquina ideal. Ele recebe calor, né? Produz trabalho, depois devolve, ou seja, isso aqui seria o ciclo, né, perfeito de uma máquina térmica. Bom, ele demonstrou, né, que esse rendimento seria o rendimento máximo, ou seja, entre duas fontes com temperaturas absolutas, certo? Não se consegue um rendimento maior do que o rendimento mostrado, né, no ciclo de Carnot, certo, pessoal? Esse conceito é importante, e aí eu digo para vocês assim: assistam vídeos, né, sobre máquinas térmicas, tem vários, né, na rede aí que a gente pode assistir, e entender o conceito de máquinas térmicas é interessante, porque de repente o pessoal que não entende bem, né, vai estar querendo descobrir a roda e fazer outras coisas impossíveis, né? Então a gente se fala na aula 5, pessoal, tá? Um abraço a todos aí.